Fala pessoal, vamos falar aqui hoje sobre conjuntos e operações com conjuntos, tá? Operação não é soma e adição, no caso é interseção, é a união, diferença entre conjuntos e outras coisas a mais que são necessárias para a gente esse ano. Primeiro vamos lembrar de uma noção, né, de que o conjunto, na verdade, não existe o que é o conjunto, né? Não se sabe dizer, mas nós temos a noção intuitiva de conjunto, que é a reunião de elementos. Observação importante é que o conjunto sempre representado por uma letra maiúscula, ele pode ser representado entre chaves, por exemplo, aqui, ó, conjunto das vogais A, E, I, O e U, né? Pode ser representado pelo diagrama de Wien-Euler, né? Que é a cela, a circunferência, né? Letra maiúscula lá de fora, dentro sempre letra minúscula, tá? Essas chaves também pode ser esse colchete aqui, esse parênteses, perdão, que também pode ser colchete, tá? Mas geralmente vem com chaves, tá bom? E também existe a forma de escrita algébrica. Por exemplo, o conjunto A, X, tal que X é vogal, né? Ou ele também pode ter uma regra. Vamos dizer aqui um conjunto B, X pertence aos inteiros, tal que X, perdão, tal que 1 é maior que X e X é menor que 10. Ou seja, esse meu conjunto B, ele tem todos os números que estão nos inteiros, sendo que eles estão compreendidos entre 1 e 10. Lembrando que o 1 aqui, ele não entra nessa contagem, ele só entraria se recebesse o sinalzinho de igual aqui embaixo. Essa traço aqui embaixo significa que igual a 1 até 10, né? Menores do que 10. Então, nesse caso aqui, o 1 está entrando nessa contagem. Tá? Outra situação também que nós podemos ver sobre o conjunto é que, por exemplo, aqui no conjunto das minhas vogais, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 elementos, ou seja, o número de A, ou seja, o número de elementos de A, são 5 camaradas ali dentro, ok? Outra situação é o conjunto vazio, né, que é representado por esse zerinho cortado, e o conjunto unitário, vou dar um conjunto K unitário, porque ele só tem um elemento, tá? Não é porque ele tem um número 1, é porque ele tem um elemento. E o conjunto universo, que é a limitação onde o questionador, onde o avaliador, seja quem for, né, vai limitar as nossas opções. Okay? Então, isso aí é a noção assim, principal de conjunto que nós devemos lembrar. Agora, nós vamos pensar nas operações. Tá bom? A primeira operação de conjunto, e uma das mais tranquilas, é a operação de união. Tá? A união faz o açúcar, faz a força também. União de conjuntos. Qual é a união do conjunto? Qual é o símbolo da união do conjunto? O símbolo da união do conjunto é esse usinho aqui de união. Tá? Então, como é que vai acontecer isso? Como que eu vou fazer? O que, que vai acontecer? Bom, vamos imaginar aqui dois conjuntos. O conjunto A e o conjunto B. Tá? Vou deixar ele sempre aqui, que vai servir para todos os exemplos. Conjunto A, eu tenho 1, 2, 3. Conjunto B, eu tenho 3, 4, 5. Ok? A união entre esses dois conjuntos vai ser eu pegar todos os elementos dele e colocar numa coisa só. Tá? E qual é a definição de união de conjuntos? Tá? A união do conjunto A e B é basicamente eu pegar todos os elementos que estão em A, que é 1, 2, 3,
3, 4, 5. O que for repetido, eu não vou repetir aqui na resposta. Tá bom? Isso aqui está a união. E qual é a definição de união? Né? União do conjunto é definido por quê? X tá o quê? Aqui é a união de A e B, tá bom? X tá o quê? X pertence a A ou, olha o ou que é muito importante, X pertence a B. Ou seja, meu X pertence a A ou ele pertence a B. Associe sempre a união com o ou, tá? Isso é muito importante também. No diagrama de Wien-Euler, a união entre conjuntos, que vamos colocar aqui no diagrama, eu tenho aqui meu conjunto A, o meu conjunto B, eu devo sombrear toda a região, porque eu estou unindo os dois conjuntos, tá? Essa aqui é a minha resposta, em todos os elementos desse conjunto, ok? Então, essa é a união de conjuntos. E como é que eu defino também o número de elementos dessa união? O número de elementos da união, aqui, ó, o número de elementos da união do conjunto A e B vai ser dado pelo número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número da interseção de A e B. Não se preocupa que a interseção é o próximo item que nós vamos ver. Interseção é o que aparece nos dois. O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Que o número de elementos que eu vou ter aqui nessa resposta, que é o número de elementos da união, vai ser a soma do número de A. Quanto que é o número de A aqui? São 3 elementos. O número de A são 3 elementos. O número de B são 3 elementos também. Então, a quantidade de elementos que eu vou ter na minha resposta na união terão que ser o número de A mais o número de B, menos a interseção. A interseção é o que aparece nos dois. Então, quanto que é o número de A? O número de A são 3 elementos. O número de B são 3. Quantos elementos aparecem nos dois conjuntos? O 3 aparece aqui e aqui. Então, só tem um elemento que se repete. Ou seja, 3 mais 3, 6, menos 1, 5. Então, o meu número da união tem que ter 5 elementos aqui. E realmente é o que acontece. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 elementos da resposta. Ou seja, o número da união entre A e B são 5 elementos de resposta. Ok? Essa é a união. Pego tudo, coloco dentro de um pacote só. Agora nós vamos falar de outro camarada. Esse camarada se chama-se interseção. Deixa eu dar uma limpada no quadro aqui. E vamos falar da interseção. Vamos lá. A ideia de interseção é o que é comum aos dois conjuntos, ok? Então, você sempre ter isso em mente, o que é comum aos dois conjuntos, tá? E como é que vai ficar esse negócio aí de interseção? Como é que funciona? Qual é a definição? O que acontece? Vou deixar esse A e B aqui para ficar mais fácil. A interseção, acredito que é mais difícil escrever interseção do que entender a coisa, né? Interseção, certo? Ela é representada por um Uzinho de cabeça para baixo, né? De ponta cabeça. Esse camarada aqui, né? Deixa eu trocar a cor aqui. Esse camarada, o U de ponta cabeça, né? Ele é o que aparece em comum nos dois conjuntos. A união é o todo conjunto e a interseção é o que aparece de comum nos dois conjuntos. A interseção, no diagrama de Wien-Euler, ele é essa parte aqui do meio, tá? É o que é a interseção entre conjuntos, tá bom? Então, se eu quero aqui, ó, a interseção do conjunto A com o conjunto B, vai ser exatamente o que é comum nos dois conjuntos. Repara que o 1 e o 2 está apenas no A, mas o 3 está em comum nos dois conjuntos. Então, a interseção é um conjunto unitário
com o número 3. Ok? Definição de interseção é bem simples. X, que é o elemento, tá o quê? X pertence a A e pertence, X pertence, consegui sair um X ali, a B, tá? Ou seja, ele tem que pertencer a A e a B ao mesmo tempo. Então, sempre que houver interseção, associe ao E, ok? E como é que eu defino numericamente a interseção, né? Número de A e B em interseção. Como é que fica isso aí? Né? Muito simples. Vou pegar aqui o número de A, somar com o número de B, depois subtrair pelo número da união com A e B. Muito simples também. Tá? Então, como fica isso aí? Vou olhar aqui o número de A. Quanto que é o número de A? 3. Mais o número de B, que também é 3. Né? E quanto seria a união? A união seria o conjunto anterior que nós vimos, né? Do 1 ao 5. São 5 elementos. Repare que o que vai acontecer aqui, ó, 6 menos 5, 1. Certinho. Número da interseção de A com B é igual a um elemento. Exatamente como já era previsto, né? Ele é um conjunto unitário, pode ter mais elementos, tá? Isso é bem tranquilo, bem razoável, mas o que vocês têm que saber é que a interseção é o que é comum aos dois elementos, tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui em uma outra operação, também bem bacana, que algumas pessoas têm um pouco de dúvida, mas aqui não existirá dúvidas, tá? Vamos dar uma olhada aqui em uma outra operação chamada diferença, ou diferença entre conjuntos, tá bom? Como é que funciona esse negócio aí de diferença entre conjuntos? Diferença entre conjuntos vai funcionar de uma forma bem interessante. Tem que ter bastante atenção entre isso. Diferença. Opa, escrever de preto aqui, diferença. Melhor. Diferença entre conjuntos. Ok? Como vai ficar isso? A diferença entre conjuntos. A diferença ela é representada por um traço. Tá? É um traço parecido com um sinal de menos. Um pouco maior. Tá bom? Como é que funciona isso? Eu tenho dois conjuntos. Eu vou dizer que a diferença de A em B, eu vou associar a seguinte situação. Tudo que está em A que não está em B. Então, eu vou ter que olhar tudo que está no A que não está em B. Eu tenho aqui o 3 que está no A e no B, e tenho o 1 e o 2. Repara que o 1 e 2 ele não está em B. Então, minha resposta é 1 e 2. Ou seja, tudo que está em A que não está em B, essa é a minha diferença de conjuntos. Como é que eu represento isso aqui no diagrama de Wien-Wiley? Muito simples. Eu pego aqui, ó, e pinto todo o camaradinho do A, eliminando a interseção e também eliminando a situação ali do B todinho, porque ele é os elementos de B, né? Então não tem como eu pintar o B. E como é que fica a definição de diferença? Diferença de conjuntos vai ser igual, coloquei o traço aqui só por causa do símbolozinho mesmo, tá bom? Vai ser igual a x, diferença de A e B, tá o quê? X pertence a A, porém, X não pertence a B. Não pertence a B. Tá? Essa é a diferença de A e B. Ele está no A, porém ele não está no B. E como é que eu calculo o número de A?
muito simples. É só pegar a quantidade de elementos que você tem no B e a quantidade de elementos que você tem na interseção e subtrair pelo número de elementos de A, tá bom? Aí você vai ter exatamente a diferença. Porque note o seguinte, que a diferença, ela tira a interseção, né? E tira todos os elementos de B, ok? Então, só atentar para isso, para essa diferença. E existe uma outra operação que é o complementar. O complementar é a mesma coisa que a diferença, só está arrumado de uma forma diferente, tá? O conjunto complementar, vou botar aqui, lembre que é o que completa. Complementar. Nós dizemos que é o complementar conjunto complementar é a mesma coisa que a diferença de A para B. Ou seja, essa operação de complementar de A em B, né, conjunto complementar, o que acontece? É a mesma operação da diferença, só que vai estar arrumado de uma forma diferente. A única diferença é isso. Então, é só prestar bastante atenção que você vai conseguir associar a diferença de conjunto com o conjunto complementar, tá? Porque não tem muito o que se falar do conjunto complementar, porque é basicamente a mesma coisa que o conjunto da diferença, tá? Então, ficamos por aqui por enquanto. E como é que eu sei, né? Como é que eu sei que eu vou usar o complementar e tal? Lembre o seguinte, o conjunto complementar de A em B, né? Eu uso um pequeno macetinho aqui, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, acertar aqui. Eu uso um pequeno macetinho. Esse camarada aqui que está aqui embaixo, ele vai aparecer aqui na frente, tá? Até tinha escrito invertido. Ignora aquela. E esse camarada daqui vai estar aqui atrás, tá bom? Então, é o que completa, né? Na verdade. E detalhe muito importante. Essa resposta aqui é diferente dessa resposta, tá? Para eu achar essa resposta do complementar de A em B, eu teria que fazer a diferença de B para A, que vai ser tudo que está em B e não está em A. Quem é? O 4 e o 5. Tá bom? Então, a partir disso, nós já entendemos que a diferença entre conjuntos ela não é uma, uma operação que você pode fazer a troca entre ela. Trocar o A pelo B, trocar o B pelo lugar de lugar. Ou seja, ela não é uma operação comutativa. Tá bom? Ela vai dar resultados diferentes. Tá? O que eu quero dizer com isso? Não, se fosse uma soma, né, não é a mesma coisa que 4 mais 3 e 3 mais 4, são coisas diferentes. Tá bom? Nesse caso, claro que 4 mais 3 e 3 mais 4 é a mesma coisa. O que eu estou querendo dizer é que a diferença para B, o resultado dele vai ser diferente de B, diferença para A. Ok? Aí, já falei até um pouquinho do que eu vou ver mais à frente. O que eu tenho que observar aqui é o seguinte, que quando eu tenho a união entre conjuntos, A união com B é a mesma coisa que B união com A, né? Eu também digo que A é união com nada é a mesma coisa que A. Interessante isso, né? Porque eu vou juntar todos os elementos. Outra situação também que eu observo é que A interseção com B é a mesma coisa que B interseção com A. Mas A interseção com o conjunto vazio é a mesma coisa que o vazio. Tá bom? Deixa eu ajeitar esse conjunto vazio aqui. E eu tenho que A, diferença de B, é diferente
de B, diferença de A. Tá? Bom, isso aqui é o início que nós precisamos de conjunto. E existe também uma última operação que nós chamamos de conjunto das partes, tá? O conjunto, ou número de subconjuntos. O número de subconjuntos de qualquer conjunto, tá? O número de subconjuntos de qualquer conjunto, número de subconjuntos vai ser igual a 2 elevado a n, onde o n é o número de elementos do conjunto em questão. Tá bom? Por exemplo, eu tenho um conjunto aqui A igual a 1, 2, 3. Eu sei que o subconjunto de A vai ser 2 elevado a 3, porque o número de elementos aqui são 3 elementos. 1, 2, 3. Ou seja, vai ser 8 números de subconjuntos. Outra definição importante é que o conjunto vazio ele é subconjunto de qualquer conjunto, tá bom? Conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Não esqueça disso, ok?